Boa noite. A gente está começando aqui a gravação do nosso webinar de defesa reativa à preditiva, como uma grande empresa nacional reduziu riscos e ganhou eficiência. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença aqui dos convidados. Hoje eu tenho dois Leonardos, uma honra tê-los aqui comigo. O Leonardo Cordeiro é o sócio CTO da NetCenter, mais de 30 anos de experiência em TI, MBA em Segurança da Informação pela Infinet, certificação CISP e CCISO, e também tenho aqui comigo o Leonardo Freire, gerente de TI da Tecnos, focado em coordenar projetos de implantação, atualização e integração, com foco em resultados de alto valor agregado. Pessoal, novamente, obrigada pela presença de vocês. E acho que tá vazando o áudio, eu não sei de quem, mas está dando para ouvir aqui. Mas vamos lá. Só fazer um comentário, tem 30 anos de TI, mas o Leonardo não fica longe disso não, né, Leonardo? Não, esconde a idade aí, Léo, ninguém precisa saber, não. Não vamos falar de idade, pessoal, deixa isso em off, daqui a pouco aparecem os cabelos brancos, deixa quieto. Quando a gente começou era tudo mato, né? Hoje em dia está mais estruturado, tá mais tranquilo. Verdade. Bem, vou chamar pelos sobrenomes só para facilitar aqui a nossa conversa. Vou começar pedindo para o Freire explicar para a gente, trazer esse contexto de qual eram os seus desafios na área de segurança antes da gente começar a fazer o trabalho de estruturação que foi iniciado aí pelo Cordeiro. Ah, legal. A nossa empresa é uma empresa centenária, né? A Tecnos, né? Ela buscava sempre estar ali na frente, na vanguarda de tecnologia durante muito tempo, né? Tanto na área de TI como no nosso core, que a gente produz relógio, e a gente precisava evoluir, ter a garantia que os nossos dados, né, que a nossa empresa estivesse segura, precisava, além de garantir isso, a gente precisava atender a LGPD, a gente precisava evoluir a nossa maturidade. A gente tinha uma demanda que veio, né, do nosso conselho administrativo, que era contratar um seguro cyber. Então, estava num cenário que a gente precisava atender tudo isso e pensar que a gente, como TI, garantir a continuidade do negócio, né? Como que eu faço a empresa continuar, que ela não pare, que a TI se alavanque o negócio e não cause nenhum problema. Então, a gente estava nesse dilema aí, né? Então, a gente estava exatamente nesse momento. Ah, legal. A gente vê que ao longo do tempo os desafios de segurança eles vão aumentando. Cada vez mais a gente tem que estar ali proativo e tratando dessa parte. E Cordeiro, esclarece aqui para a gente quando a NetCenter ela recebe esse tipo de demanda que veio com as necessidades que o Freire acabou de explicar. Qual é o primeiro passo como é que você planeja, como é que você faz esse entendimento das necessidades e alinha com as soluções, com o portfólio que a NetCenter tem a oferecer? Não, super importante essa pergunta. É justamente o que o Leonardo falou. A gente procura entender o contexto da empresa, do nosso cliente, ver aonde ela quer chegar, qual o estado futuro que ela quer chegar. Baseado nisso, a gente também procura entender quais são os desafios de segurança, se ela quer proteger os seus dados contra ataques, se ela está buscando um compliance regulatório ou proteção da marca, enfim, entender quais são esses desafios. E a partir daí a gente faz um assessment. Inclusive, ele é até disponível na internet para quem quiser fazer, é gratuito, que é o Cyber Assessment. E a partir desse assessment, a gente identifica os gaps baseado num framework de mercado, que é o SysControls, e faz uma análise de risco. Baseado nessa análise de risco, a gente cria um roadmap de soluções, ou seja, como a empresa vai mitigar os seus riscos através de processos, pessoas e tecnologias. Claro, a gente, como provedor de serviço, a gente ajuda as empresas a conquistarem
ou a mitigar esse risco. Então, além disso, também a gente ajuda a própria empresa a conseguir aprovar, né, ajudar a gerência de TI a defender esse projeto dentro da diretoria, enfim, para o seu board, para a sua liderança. Então, é todo um ciclo que a gente ajuda, a gente faz para ajudar o cliente a chegar nesses objetivos. Entendi. E é bem importante esse cyber assessment para a gente poder começar a traçar esse norte, saber exatamente como a gente vai guiar, e claro, sempre em consenso com a empresa cliente, que no caso aqui é o Leonardo Freire. E Freire, uma outra pergunta aqui, baseado no que o Leonardo Cordeiro falou. Quais as medidas que vocês vinham adotando antes? Porque, como você falou, a Tecnos é uma empresa centenária, então, obviamente, já haviam medidas sendo adotadas para tratar a parte de segurança. Quais eram essas medidas que vocês já vinham implementando e as alternativas que você foi testando para poder mitigar e alcançar o objetivo que você citou? Está no mudo, está no mudo. A gente conversou muito sobre isso, né? Quando a gente, tanto internamente, quando a gente contratou a NetCenter, toda jornada de segurança, eu usei um jargão dentro da companhia que ela não é uma prova de 100 metros rasos, ela é uma maratona, né? Então, ela passa por várias etapas. A gente precisa aprimorar nossa maturidade em segurança, né? Toda empresa precisa entender que cada colaborador é um agente de segurança, não é só a TI. Toda empresa tem que pensar em segurança. E nós não estávamos conseguindo evoluir isso, né? A gente precisava, né, de ferramentas mais robustas, ferramentas que nos trouxessem segurança, controle. Então, tem todo um processo, né, que precisava ser feito e só com a equipe interna a gente não conseguia fazer. E estava num dilema: vou contratar especialistas de segurança, vou manter esses colaboradores, vou terceirizar esse serviço. Então, a gente estava num momento de decisão, né, que precisava entregar um ambiente seguro, precisava amadurecer para chegar nisso. A gente tinha a contratação de seguro cyber, que nós não conseguimos até o momento, depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. A gente tentou contratar, não conseguimos, né? Tem um processo para isso, essas empresas avaliaram a gente e nós não conseguimos alcançar uma nota para contratar esse seguro. Então, os desafios eram imensos e precisávamos ali de apoio, né? Então, acho que foi nesse momento aí que a NetCenter conseguiu ajudar a gente. Ah, bem legal. Realmente, o questionário de um seguro cyber, ele é bem detalhado e bem extenso. E, Cordeiro, você, na hora que foi desenhar, né, o roadmap de segurança, vocês fizeram cyber assessment, desenharam a matriz de risco e colocaram com esse foco de contratação do ciberseguro e a melhoria desses processos internos que o Freire acabou de comentar? Sim, exatamente. A gente primeiro recomenda que seja feita a higiene cibernética básica, que são os 56 controles do SysControls, que foca realmente no básico. Entendi. Aí, a partir dessa análise do SysControls, dessas 56 perguntas, que vieram as ações posteriores e a conversa junto ao Freire para poder decidir por onde a NetCenter de fato iria iniciar. Aqui na internet. Ah, Então, eu sim, estava falando aqui sobre a higiene cibernética básica. Não sei se vocês conseguiram pegar, mas eu vou repetir. Então, a gente sim, por sempre favor. recomenda fazer o básico, né, a fundação de segurança, que são os 56 controles da X-Controls, que é a higiene cibernética básica. Então, a partir daí, a gente endereça várias iniciativas de segurança, inclusive projetos de infraestrutura básica. No caso da Tecnos, a gente identificou que eles estavam passando por desafios de capacidade operacional do data center deles, enfim. E a gente sugeriu, inclusive, um refresh tecnológico, onde foi feita uma migração de data center, foi feita a renovação de licenciamento de firewall, de outros produtos que a gente entende que
que é o básico para a empresa funcionar. Tem que voltar para o básico, né? E aí, a partir daí, com essa fundação realizada, a gente começa a avançar nos outros tipos de controle, e implementando serviços e outras tecnologias. Inclusive, fizemos um pen test por solicitação da própria Tecnos, que também ajudou, porque foram identificados riscos na superfície externa do ambiente deles, e aí foi feito também um plano de mitigação específico para isso. Entendi. Então, a partir desse teste, né, baseado no SysControls, como você acabou de mencionar, foram traçados a matriz de risco e alinhada a necessidade do Freire. Inclusive, até pegando aqui uma fala dele em relação à maturidade de segurança e esses riscos mapeados, a partir do momento que a NetCenter fez esse trabalho, como foram as ações posteriores para aprovar os projetos, como o projeto de DLP? Vocês conseguiram mais fácil fazer essa negociação de orçamento? Porque às vezes tem essa questão, como o Cordeiro também citou, que é uma das funções da NetCenter, ajudar a trazer material para conseguir facilitar essa negociação interna. Como foi esse processo na Tecnos? Acho que isso é uma dor acho que todo gestor de TI, né? Conseguir orçamento para segurança, para às vezes comprar mais servidores, escuto muito isso. O que acontece? Eu acho que o primeiro ponto, assim, quando a gente fala de maturidade, a gente precisa revisar todas as nossas políticas de segurança, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim: vou falar de segurança, vou lá e vou contratar um firewall. Eu falo que isso está na ponta. Tem um trabalho antes muito grande que precisa ser feito. Cara, ninguém faz nada sozinho, né? Minha equipe, nossa, a equipe trabalhou muito, né, para botar isso de pé, né? Então, assim, que é importante disso tudo, que eu acho assim, esse projeto da LP, cara, quando eu falo que um documento é público, é confidencial, numa empresa que não entende o que é segurança ou não tem essa cultura, você tem que explicar, cara, se teu arquivo aqui vai ficar só dentro da tua área, outro setor pode ver, alguém fora da empresa pode ver. Cara, na hora que você mandar o seu e-mail, você. Então, foi um projeto de conscientização, não só da ferramenta, não só da tecnologia, né? A gente escutava muito no início, né? O documento não abre. Caramba, ninguém consegue ler. Estou na reunião do conselho, o conselho não consegue abrir a apresentação. A gente ouviu muito isso. Isso é cultural, né? Então, esse apoio, quando a gente olhar, fala da parte técnica, isso é importantíssimo. Mas se o cliente não abraçar esse outro lado, esse dever de casa, eu acho que assim o bate-papo com o Léo, os profissionais, né, que trabalham com o Léo ajudaram muito a gente nisso, né? Como que a gente leva isso? Como que a gente conversa com o nosso time? Como que o nosso time avalia o usuário, tem que entregar um trabalho e não consegue, e explicar para ele que aquela medida de segurança, cara, não está atrapalhando ele, sim está garantindo que a empresa não pare, que a operação continue, né? Então tem algo esse ponto, né? Quando a gente fala ali, me ajudou a implementar um projeto, vai além da ferramenta, vai além da tecnologia, quando fala de segurança. Eu acho que isso foi um dos maiores desafios dentro de casa, foi a questão da cultura, mais do que a tecnologia. E quando a gente leva o risco, né, para o nosso board, né, e mostra para ele a exposição que a gente tem, o que aconteceria se a empresa ficasse um dia sem faturar? Imagina ela ficar 3 dias sem faturar. Se ela sofrer um incidente aqui e a gente parar a nossa operação, a nossa fábrica parar de produzir, né? A nossa marca, né? A imagem, né? A gente é uma SA. Imagine, cara, sair nos noticiários, a maior empresa de relógio do Brasil sofreu um ataque, parou suas operações, o impacto nisso nas nossas ações vai muito além da tecnologia, né? Então, com essa análise de risco, a gente apresentando isso para a nossa diretoria, ela entende que eu não estou investindo numa ferramenta. Sim, eu estou cuidando dos nossos dados, eu estou protegendo a nossa empresa, eu estou garantindo a continuidade do negócio. E esse discurso ajuda nesse orçamento, ajuda a Tecnos. Isso facilitou um pouco, porque o nosso diretor, ele entende. Quando eu falo com ele de tecnologia, ele entende. Mas tem muitas TIs por aí
que o diretor é o diretor financeiro. Eu já trabalhei em lugar que o diretor da TI era um diretor financeiro. Ele só entendia número. Como você conversa com um diretor que, assim, custa tanto, a receita é tanto, como você explica? Então, todo esse trabalho, esse Tem que ter uma material abordagem de risco, facilita né? Tem que ter uma abordagem de isso. risco para poder ter um entendimento realmente qual é o impacto do negócio. Que é muito, geralmente, o gerente de TI ou a liderança de TI tem dificuldade de aprovar um orçamento, porque vai lá com a proposta com uma solução. O Fala solução da paga, o ferramenta, né, antivírus, vai Léo? falar da Fala ferramenta. a caixa. Exatamente. E a gente sabe que segurança não é só isso, não é só ferramenta. A gente tem processos, pessoas, tecnologias, e tudo isso tem que ser avaliado com uma metodologia de risco e trazer essa consciência para eles da importância que é você ter, por exemplo, um risco que ele não é mitigado. Então, eles têm responsabilidade sobre isso. É uma responsabilidade do negócio, não é da TI. Então, isso é muito importante para poder trazer essa consciência para a diretoria, para o board, enfim, quem vai lá assinar o cheque. Exatamente, até como o Freire mencionou, tem a questão da reputação da marca. Imagina a Tecnos sendo notícia de uma invasão ou vazamento de dados, coisas desse tipo. E até falando aí de vazamento de dados, a gente tem a LGPD, que ela também entra num ponto de critério na hora do desenho do roadmap, na hora da avaliação da Net Center. Cordeiro, você consegue explicar para a gente um pouquinho sobre isso? Como é que vocês pegam a questão regulatória para trazer para o roadmap e também alinhar a necessidade que o cliente trouxe? Sim, claro. É que, na verdade, são dois roadmaps. Então, roadmap regulatórios, que é da LGPD, por exemplo. Então, tem todo o processo jurídico que é feito com relação a fornecedores, clientes, parte contratual, enfim, que é bastante pesado. Mas isso tem que estar conectado com o roadmap de cibersegurança. Uma coisa não elimina a outra. Então, esse projeto que foi feito pela Tecnos de classificação e proteção de dados foi de encontro a isso. Era um dos requisitos da LGPD e também foi uma das iniciativas que foram realizadas dentro desse roadmap de cibersegurança que conectou com a parte de regulatória. E aí foi um desafio, o Léo já falou um pouco sobre isso, e é um trabalho que a gente faz também de governança de SI. A gente não só vende tecnologias de proteção, de detecção e respostas, e ajuda também os clientes na parte de governança de SI também. Certo. E, inclusive, falando sobre essa ajuda de governança, de framework, o Freire comentou que um dos desafios dele era a contratação do seguro e que ele não havia conseguido antes. Você consegue explicar um pouco por que isso não foi aprovado? Por que a seguradora não aprovou esse seguro anteriormente? É, como eu comentei, né? É uma jornada. Então, eles não avaliam apenas ferramenta, eles avaliam maturidade, né? Então, assim, a gente, puxando um gancho do que o Léo estava comentando aí, a gente precisa entender uma coisa que ajuda nesse caminhar, né? Além da política, da maturidade, você precisa ter uma resposta rápida ao incidente. Então, quando o seguro chegou, tá, e se você parar, o que você faz? Você tem que mapear tudo isso, né? Se eu sofrer um incidente, cara, você tem que ter um comitê, quem decide se isso, como vai ser divulgado, de que maneira. Tem várias ações que você precisa fazer e Envolver o o seguro avalia jurídico, tudo isso. Avalia tudo isso. Além do risco técnico, ele avalia todo como você está preparado, porque uma coisa que a gente fala em segurança é que não existe segurança 100%, né? A gente sabe que a gente não está imune a sofrer uma tentativa. Tanto que se eu trouxer os números aqui de tentativas de invasão que a Tecnos sofre todo dia, é absurdo. Graças a Deus, a gente não sofreu nenhum incidente, mas eles tentam invadir a gente todo dia. Então, eles não avaliam apenas se a gente está com a ferramenta, mas se acontecer, qual é a maturidade, em quanto tempo você volta. Então, tudo isso,
né? E uma outra coisa importante que ajudou a gente em tudo isso, um dos nossos maiores, nós tivemos dois incidentes, assim, vamos falar assim, na nossa vizinhança, né? O primeiro, que foi o que startou tudo isso, um dos nossos maiores clientes a nível nacional, ele sofreu um ataque e ficou com as operações dele, ou seja, ele ficou sem conseguir operar por mais de 3 dias. Cara, quando a gente olhou aquilo e falou assim, caramba, tá do meu lado, é um cliente que eu tenho relacionamento. Aconteceu com ele não é um cliente pequeno, não uma empresa pequena. Poxa, tá muito próximo, então a gente precisa se prevenir. Depois, interessante também, depois que a gente passou por toda essa jornada, um fornecedor nosso foi invadido, impactou um pouco a nossa operação. Nós não tivemos nenhum incidente, porque a gente estava assim, com a maturidade já e com a segurança, vamos dizer assim, num nível aceitável, e a gente acabou ajudando esse parceiro, como que ele ia lidar com isso. Isso tudo aconteceu por quê? Essa jornada de maturidade, essa preparação, o Léo comentou, é um trabalho muito árduo para chegar nisso. E o seguro, quando o seguro chegou e que a gente tentou e a gente não conseguiu, eles dão uma nota. É assim mesmo, cara. Você tem essa nota aqui. Você não passou, cara, a seguradora não vai. Pô, mas eu vou pagar. Não, eu não quero. Você não vou te segurar. Então, passar por isso, a gente viu o quanto a gente precisava evoluir para poder conseguir chegar, e hoje a gente vai, depois aí um pouquinho mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas como a gente chegou no estágio que a gente está hoje, mas o importante, aconteceu na nossa vizinhança e ligou um alerta. Cara, pode acontecer comigo. O quanto eu estou preparado para isso? De fato, tem situações que nos ajudam a meio que despertar para a urgência que é a cibersegurança nos dias de hoje. Você falou a questão de respostas a incidente. Eu acredito que, a partir disso, o Leonardo Cordeiro tem adicionado o serviço de SOC MDR da NetCenter, que é onde é tratado os incidentes 24/7, entregando alertas confiáveis, de fato, te entregando de fato o que você precisa analisar a partir das ferramentas e dos processos que a NetCenter já tem. Cordeiro, você consegue explicar para a gente como funciona esse serviço de SOC MDR e, de fato, como a gente entrega valor ao cliente, como foi no caso da Tecnos? Sim, conforme o Leonardo falou, era um dos principais requisitos da seguradora a parte de resposta a incidente. Então, logo quando a gente entrou para fazer esse serviço, nós ajudamos a Tecnos a estruturar esse processo. Lógico, o nosso processo de resposta a incidente, que ali é mais técnico, ele é parte de um processo de gestão de incidente da organização, então a gente participou desse processo, auxiliando, fazendo esse advisory para Tecnos. E a partir do momento que esse serviço de MDR, que é um serviço de detecção e resposta a ameaças 24/7, foi implementado, a gente começou a ter visibilidade do ambiente da Tecnos. Claro, gerou muitos alertas, porque você acaba tendo visão do que você não tinha anteriormente. A partir daí, através do feedback que o próprio serviço dá a partir da tecnologia, foi feita uma série de ações de melhorias nos controles de segurança. Então, não é só um serviço de detecção, é um serviço de proteção, porque a partir dessa detecção são feitas uma série de ações de melhoria nesses controles. Então, é um serviço 24/7 que nós ajudamos o cliente a detectar e conter ameaças cibernéticas antes que se tornem ataques reais. E a partir daí, conforme o Leonardo falou, a gente até ajudou um cliente deles, um fornecedor deles, a atuar numa contenção de uma ameaça. Então, com essa visibilidade, com essa identificação de novos riscos, a maturidade da empresa com certeza aumenta bastante. Certo. E Só Freire, opa, pode falar. um ponto aqui para completar o que o Léo falou, esse trabalho nunca termina, né? Então, isso é contínuo, a gente pensa em segurança todo dia, né? Eu tenho um time aqui na Tecnos que trabalha, eu posso falar que assim, a gente pensa 24/7 em segurança na Tecnos hoje, e é um hábito, e quanto mais você estuda sobre segurança, né, você fica assim, caramba, o que eu faço agora? E por mais que você esteja ali
né, numa maturidade, já tenha contratado um seguro e tal. Tudo isso, você está sempre assim, cara, eu não posso nunca baixar a minha guarda. Então é importante, você passou por isso, tem esse serviço de detecção, né? O nosso SOC hoje ajuda, mas você não, como cliente, o conselho que eu dou assim, cara, não é responsabilidade só da empresa que está te ajudando nesse SOC, é sua. O negócio é seu, você tem que olhar como dono do negócio. Cara, é a minha empresa. O que que eu faço? Como que eu protejo a minha empresa? Então você pensa nisso 24/7, você pensa nisso o tempo todo. É Sim, acaba, verdade. É uma só um complemento, construção de parceria. Pode falar, Cordeiro. acaba sendo um serviço, esse do MDR, que ele acaba sendo muito preditivo, o que é até o mote aí nosso webinar. Então, você acaba deixando de ter uma postura reativa e até um pouco proativa, mas, mas partindo para a camada da predição. Por quê? Através de processos, tecnologias com inteligência artificial, machine learning, a gente consegue identificar anomalias no ambiente antes que possam afetar ou impactar a infraestrutura do cliente. Então, você está um passo à frente da, não do hacker, mas do que pode acontecer se um hacker atacar o seu ambiente. Você consegue ter sinais e, a partir desses sinais, tomar ações emergenciais antes que esses ataques aconteçam. Certo. Realmente, como vocês vêm aqui, né, comentando, é algo bem importante você ter essa predição, porque para ser reativo você acaba tendo uma dor maior na hora de cuidar do incidente ocorrido. Além Frei, disso, só complementando uhum, novamente o que o Leonardo falou, é importantíssima a participação do cliente, porque a gente não consegue atuar sozinho. Nós identificamos os riscos, mapeamos as melhorias, mas o cliente, a sua equipe técnica, ele tem que estar junto, trabalhando a quatro mãos para poder fazer a mitigação desses riscos, porque senão você não consegue evoluir. Então, isso que o Léo falou, essa consciência que a Tecnos tem, é super importante. certo. E até entendendo um pouquinho do Freire, a gente veio falando aí desde o início sobre a jornada, a questão da demanda com a equipe interna ter que, de fato, atuar junto com a equipe terceirizada, que no caso é a NetCenter. Como é que você começou a enxergar o serviço da NetCenter em termos de deixar a sua equipe mais focada no core business da empresa? Porque a gente já consegue entregar os alertas confiáveis, os alertas que de fato vocês têm que atuar, ao invés. Entendi. Então, a partir desse teste, né, baseado no SysControls, como você acabou de mencionar, foram traçados a matriz de risco e alinhada a necessidade do Freire. Inclusive, até pegando aqui uma fala dele em relação à maturidade de segurança e esses riscos mapeados, a partir do momento que a NetCenter fez esse trabalho, como foram as ações posteriores para aprovar os projetos, como o projeto de DLP? Vocês conseguiram mais fácil fazer essa negociação de orçamento? Porque às vezes tem essa questão, como o Cordeiro também citou, que é uma das funções da NetCenter, ajudar a trazer material para conseguir facilitar essa negociação interna. Como foi esse processo na Tecnos? Acho que isso é uma dor de, acho que todo gestor de TI, né? Conseguir orçamento para segurança, para às vezes contratar, comprar mais servidores, eu escuto muito isso. O que que acontece? Eu acho que o primeiro ponto, assim, quando a gente fala de maturidade, a gente precisa revisar todas as nossas políticas de segurança, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim: ah, vou falar de segurança, vou lá e vou contratar um firewall. Eu falo que isso está na ponta. Tem um trabalho antes muito grande que precisa ser feito. Cara, ninguém faz nada sozinho, né? Minha equipe, nossa, a equipe trabalhou muito, né, para botar isso de pé, né? Então, assim, que é importante disso tudo que eu acho assim, esse projeto da LP, cara, quando eu falo que um documento é público, é confidencial, numa empresa que não entende o que é segurança ou não tem essa cultura, você tem que explicar, cara, se teu arquivo aqui vai ficar só dentro da tua área, outro setor pode ver, alguém fora da empresa pode ver, cara, na hora que você mandar o seu e-mail, você
Então, foi um projeto de conscientização não só da ferramenta, não só da tecnologia, né? A gente escutava muito no início, né? E ó, o documento não abre, caramba, ninguém consegue ler. Ah, estou na reunião do conselho, o conselho não consegue abrir a apresentação. A gente ouviu muito isso. Isso é cultural, né? Então, esse apoio, quando a gente olhar, fala da parte técnica, isso é importantíssimo. Mas se o cliente não abraçar esse outro lado, esse dever de casa, eu acho que assim o bate-papo com o Léo, os profissionais, né, que trabalham com o Léo ajudaram muito a gente nisso, né? Como que a gente leva isso? Como que a gente conversa com o nosso time? Como que o nosso time avalia o usuário tem que entregar um trabalho e não consegue e explicar para ele que aquela medida de segurança, cara, não está atrapalhando ele, sim está garantindo que a empresa não pare, que a operação continue, né? Então tem algo esse ponto, né? Quando a gente fala ali, pô, me ajudou a implementar um projeto, vai além da ferramenta, vai além da tecnologia, quando fala de segurança. Eu acho que isso foi um dos maiores desafios dentro de casa, foi a questão da cultura, mais do que a tecnologia. E quando a gente leva o risco, né, para o nosso board, né, e mostra para ele a exposição que a gente tem, o que aconteceria se a empresa ficasse um dia sem faturar? Imagina ela ficar 3 dias sem faturar. Se ela sofrer um incidente aqui e a gente parar a nossa operação, a nossa fábrica parar de produzir, né? A nossa marca, né? A imagem, né? A gente é uma SA. Imagine, cara, sair nos noticiários, pô, a maior empresa de relógio do Brasil sofreu um ataque, parou suas operações, o impacto nisso nas nossas ações vai muito além da tecnologia, né? Então, com essa análise de risco, a gente apresentando isso para a nossa diretoria, ela entende que eu não estou investindo numa ferramenta. Sim, eu estou cuidando dos nossos dados, eu estou protegendo a nossa empresa, eu estou garantindo a continuidade do negócio. E esse discurso ajuda nesse orçamento, ajuda a técnicos. Isso facilitou um pouco, porque o nosso diretor ele entende. Quando eu falo com ele de tecnologia, ele entende. Mas tem muitas TIs por aí que o diretor é o diretor financeiro. Eu já trabalhei em lugar que o diretor da TI era um diretor financeiro. Ele só entendia número. Como você conversa com um diretor que assim custa tanto, a receita é tanto, como você explica? Então, todo esse trabalho, esse Tem que ter uma material abordagem de risco, facilita né? Tem que ter uma abordagem de isso. risco para poder ter um entendimento realmente qual é o impacto do negócio. Que é muito, geralmente, o gerente de TI ou a liderança de TI tem dificuldade de aprovar um orçamento, porque vai lá com a proposta, com uma solução. Fala Solução, eu da pago ferramenta, né, antivírus, Léo? fala da Fala Caio, ferramenta. Macaca. Exatamente. E a gente sabe que segurança não é só isso, não é só ferramenta. A gente tem processos, pessoas, tecnologias, e tudo isso tem que ser avaliado com uma metodologia de risco e trazer essa consciência para eles da importância que é você ter, por exemplo, um risco que ele não é mitigado. Então, eles têm responsabilidade sobre isso. É uma responsabilidade do negócio, não é da TI. Então, isso é muito importante para poder trazer essa consciência para a diretoria, para o board, enfim, quem vai lá assinar o cheque. Exatamente, até como o Freire mencionou, tem a questão da reputação da marca. Imagina a Tecnos sendo notícia de uma invasão ou vazamento de dados, coisas desse tipo. E até falando aí de vazamento de dados, a gente tem a LGPD, que ela também entra num ponto de critério na hora do desenho do roadmap, na hora da avaliação da NetCenter. Cordeiro, você consegue explicar para a gente um pouquinho sobre isso? Como é que vocês pegam a questão regulatória para trazer para o roadmap e também alinhar a necessidade que o cliente trouxe? Bem claro. É que, na verdade, são dois roadmaps. Então, roadmap regulatórios, que é da LGPD, por exemplo. Então, tem todo o processo jurídico que é feito com relação a fornecedores, clientes, a parte contratual, enfim, que é bastante pesado. Mas isso tem que estar conectado com o roadmap de cibersegurança. Uma coisa não elimina a outra. Então, esse projeto que foi feito pela Tecnos de classificação e proteção de dados foi de encontro a isso. Era um dos requisitos da LGPD e também foi uma das iniciativas que foram realizadas dentro desse roadmap de cibersegurança que conectou com a parte de regulatória. E aí foi um desafio, o Léo já falou um pouco sobre isso.
E é um trabalho que a gente faz também de governança de SI. A gente não só vende tecnologias de proteção, de detecção e respostas, e ajuda também os clientes na parte de governança de SI também. Certo. E, inclusive, falando sobre essa ajuda de governança, de framework, o Freire comentou que um dos desafios dele era a contratação do seguro e que ele não havia conseguido antes. Você consegue explicar um pouco por que isso não foi aprovado? Por que que a seguradora não aprovou esse seguro anteriormente? É, como eu comentei, né, é uma jornada. Então, eles não avaliam apenas ferramenta, eles avaliam maturidade, né? Então, assim, puxando um gancho do que o Léo estava comentando aí, a gente precisa entender uma coisa que ajuda nesse caminhar, né? Além da política, da maturidade, você precisa ter uma resposta rápida ao incidente. Então, quando o seguro chegou, tá, e se você parar, o que que você faz? Você tem que mapear tudo isso, né? Se sofrer um incidente, cara, você tem que ter um comitê, quem decide se isso, como vai ser divulgado, de que maneira. Tem várias ações que você precisa fazer e Envolver o o seguro avalia jurídico. tudo isso. Avalia tudo isso. Além do risco técnico, ele avalia todo como você está preparado, porque uma coisa que a gente fala em segurança é que não existe segurança 100%, né? A gente sabe que a gente não está imune a sofrer uma tentativa. Tanto que se eu trouxer os números aqui de tentativas de invasão que a técnica sofre todo dia, é absurdo. Graças a Deus, a gente não sofreu nenhum incidente, mas eles tentam invadir a gente todo dia. Então, eles não avaliam apenas se a gente está com a ferramenta, mas se acontecer, qual é a maturidade, em quanto tempo você volta. Então, tudo isso, né? E uma outra coisa importante que ajudou a gente em tudo isso, um dos nossos maiores, nós tivemos dois incidentes, assim, vamos falar assim, na nossa vizinhança, né? O primeiro, que foi o que startou tudo isso, um dos nossos maiores clientes a nível nacional, ele sofreu um ataque e ficou com as operações dele, ou seja, ele ficou sem conseguir operar por mais de 3 dias. Cara, quando a gente olhou aquilo e falou assim, caramba, tá do meu lado, é um cliente que eu tenho relacionamento. Aconteceu com ele não é um cliente pequeno, não uma empresa pequena. Poxa, tá muito próximo, então a gente precisa se prevenir. Depois, interessante também, depois que a gente passou por toda essa jornada, um fornecedor nosso foi invadido, impactou um pouco a nossa operação. Nós não tivemos nenhum incidente, porque a gente estava assim, com a maturidade já e com a segurança, vamos dizer assim, num nível aceitável, e a gente acabou ajudando esse parceiro, como que ele ia lidar com isso. Isso tudo aconteceu por quê? Essa jornada de maturidade, essa preparação, o Léo comentou, é um trabalho muito árduo para chegar nisso. E o seguro, quando o seguro chegou e que a gente tentou e a gente não conseguiu, eles dão uma nota. É assim mesmo, cara. Você tem essa nota aqui. Você não passou, cara, a seguradora não vai. Pô, mas eu vou pagar. Não, eu não quero. Você não vou te segurar. Então, passar por isso, a gente viu o quanto a gente precisava evoluir para poder conseguir chegar, e hoje a gente vai, depois aí um pouquinho mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas como a gente chegou no estágio que a gente está hoje, mas o importante, aconteceu na nossa vizinhança e ligou um alerta. Cara, pode acontecer comigo. O quanto eu estou preparado para isso? De fato, tem situações que nos ajudam a meio que despertar para a urgência que é a cibersegurança nos dias de hoje. Você falou a questão de respostas a incidente. Eu acredito que, a partir disso, o Leonardo Cordeiro tem adicionado o serviço de SOC MDR da NetCenter, que é onde é tratado os incidentes 24/7, entregando alertas confiáveis, de fato, te entregando de fato o que você precisa analisar a partir das ferramentas e dos processos que a NetCenter já tem.
Cordeiro, você consegue explicar para a gente como funciona esse serviço de SOC MDR e, de fato, como a gente entrega valor ao cliente, como foi no caso da Tecnos? Sim, conforme o Leonardo falou, era um dos principais requisitos da seguradora a parte de resposta a incidente. Então, logo quando a gente entrou para fazer esse serviço, nós ajudamos a Tecnos a estruturar esse processo. Lógico, o nosso processo de resposta a incidente, que ali é mais técnico, ele é parte de um processo de gestão de incidente da organização, então a gente participou desse processo, auxiliando, fazendo esse advisory para Tecnos, e a partir do momento que esse serviço de MDR, que é um serviço de detecção e resposta a ameaças 24/7, foi implementado, a gente começou a ter visibilidade do ambiente da Tecnos. Claro, gerou muitos alertas, porque você acaba tendo visão do que você não tinha anteriormente. A partir daí, através do feedback que o próprio serviço dá, a partir da tecnologia, foi feita uma série de ações de melhorias nos controles de segurança. Então, não é só um serviço de detecção, é um serviço de proteção, porque a partir dessa detecção são feitas uma série de ações de melhoria nesses controles. Então, é um serviço 24/7 que nós ajudamos o cliente a detectar e conter ameaças cibernéticas antes que se tornem ataques reais. E a partir daí, conforme o Leonardo falou, a gente até ajudou um cliente deles, um fornecedor deles, a atuar numa contenção de uma ameaça. Então, com essa visibilidade, com essa identificação de novos riscos, a maturidade da empresa com certeza aumenta bastante. Certo. E Só Freire, opa, pode falar. um ponto aqui para completar o que o Léo falou, esse trabalho nunca termina, né? Então, isso é contínuo, a gente pensa em segurança todo dia, né? Eu tenho um time aqui na Tecnos que trabalha, eu posso falar que assim, a gente pensa 24/7 em segurança na Tecnos hoje, e é um hábito, e quanto mais você estuda sobre segurança, né, você fica assim, caramba, que eu faço agora? E por mais que você esteja ali, né, numa maturidade, já tenha contratado um seguro e tal, tudo isso, você está sempre assim, cara, eu não posso nunca baixar a minha guarda. Então é importante, você passou por isso, tem esse serviço de detecção, né? O nosso SOC hoje ajuda, mas você não, como cliente, o conselho que eu dou assim, cara, não é responsabilidade só da empresa que está te ajudando nesse saco. É sua. O negócio é seu. Você tem que olhar como dono do negócio. Cara, é a minha empresa. O que eu faço? Como que eu protejo a minha empresa? Então você pensa nisso 24/7, você pensa nisso o tempo todo. É Sim, acaba, verdade. É uma só uma complemento, construção de parceria. Pode falar, Cordeiro. acaba sendo um serviço, esse do MDR, que ele acaba sendo muito preditivo, que é até o mote aí nosso webinar. Então, você acaba deixando de ter uma postura reativa e até um pouco proativa, mas, mas partindo para a camada da predição. Por quê? Através de processos, tecnologias com inteligência artificial, machine learning, a gente consegue identificar anomalias no ambiente antes que possam afetar ou impactar a infraestrutura do cliente. Então, você está um passo à frente da, não do hacker, mas do que pode acontecer se um hacker atacar o seu ambiente. Você consegue ter sinais e, a partir desses sinais, tomar ações emergenciais antes que esses ataques aconteçam. Certo. Realmente, como vocês vêm aqui, né, comentando, é algo bem importante você ter essa predição, porque para ser reativo você acaba tendo uma dor maior na hora de cuidar do incidente ocorrido. Além Frei, disso, só complementando uhum, novamente o que o Leonardo falou, é importantíssima a participação do cliente, porque a gente não consegue atuar sozinho. Nós identificamos os riscos, mapeamos as melhorias, mas o cliente, a sua equipe técnica, ele tem que estar junto, trabalhando a quatro mãos para poder fazer a mitigação desses riscos, porque senão você não consegue evoluir. Então, isso que o Léo falou, essa consciência que a Tecnos tem, é super importante. certo. E até entendendo um pouquinho do Freire, a gente veio falando aí desde o início sobre a jornada, a questão da demanda com a equipe interna ter que, de fato, atuar junto
com a equipe terceirizada, que no caso é a NetCenter, como é que você começou a enxergar o serviço da NetCenter em termos de deixar a sua equipe mais focada no core business da empresa? Porque a gente já consegue entregar os alertas confiáveis, os alertas que de fato vocês têm que atuar, ao invés de... Risco, né? Tem que ter uma abordagem de Isso. risco para poder ter um entendimento realmente qual é o impacto do negócio. Que é muito, geralmente, o gerente de TI ou a liderança de TI tem dificuldade de aprovar um orçamento, porque vai lá com a proposta, com uma solução. O Fala solução da falha, o ferramenta, né, antivírus, Léo? fala da Fala falha, ferramenta. a caixa. Exatamente. E a gente sabe que segurança não é só isso, não é só ferramenta. A gente tem processos, pessoas, tecnologias, e tudo isso tem que ser avaliado com uma metodologia de risco e trazer essa consciência para eles da importância que é você ter, por exemplo, um risco que ele não é mitigado. Então, eles têm responsabilidade sobre isso. É uma responsabilidade do negócio, não é da TI. Então, isso é muito importante para poder trazer essa consciência para a diretoria, para o board, enfim, quem vai lá assinar o cheque. E até falando aí de vazamento de dados, a gente tem a LGPD, que ela também entra num ponto de critério na hora do desenho do roadmap, na hora da avaliação da NetCenter. Cordeiro, você consegue explicar para a gente um pouquinho sobre isso? Como é que vocês pegam a questão regulatória para trazer para o roadmap e também alinhar a necessidade que o cliente trouxe? Bem claro. É que, na verdade, são dois roadmaps. Então, roadmap regulatórios, que é da LGPD, por exemplo. Então, tem todo o processo jurídico que é feito com relação a fornecedores, clientes, a parte contratual, enfim, que é bastante pesado. Mas isso tem que estar conectado com o roadmap de cibersegurança. Uma coisa não elimina a outra. Então, esse projeto que foi feito pela Tecnos de classificação e proteção de dados foi de encontro a isso. Era um dos requisitos da LGPD e também foi uma das iniciativas que foram realizadas dentro desse roadmap de cibersegurança que conectou com a parte de regulatória. E aí foi um desafio, o Léo já falou um pouco sobre isso, e é um trabalho que a gente faz também de governança de SI. A gente não só vende tecnologias de proteção, de detecção e respostas, e ajuda também os clientes na parte de governança de SI também. Certo. E, inclusive, falando sobre essa ajuda de governança, de framework, o Freire comentou que um dos desafios dele era a contratação do seguro e que ele não havia conseguido antes. Você consegue explicar um pouco por que isso não foi aprovado? Por que a seguradora não aprovou esse seguro anteriormente? Como eu comentei, né? É uma jornada. Então, eles não avaliam apenas ferramenta, eles avaliam maturidade, né? Então, assim, a gente, puxando um gancho do que o Léo estava comentando aí, a gente precisa entender uma coisa que ajuda nesse caminhar, né? Além da política, da maturidade, você precisa ter uma resposta rápida ao incidente. Então, quando o seguro chegou, tá, e se você parar, o que você faz? Você tem que mapear tudo isso, né? Se sofreu um incidente, cara, você tem que ter um comitê. Quem é que vai, quem decide se isso, como vai ser divulgado, de que maneira? Tem várias ações que você precisa fazer e Envolver o o seguro avalia jurídico, tudo isso. Avalia tudo isso. Além do risco técnico, ele avalia todo como você está preparado, porque uma coisa que a gente fala em segurança é que não existe segurança 100%, né? A gente sabe que a gente não está imune a sofrer uma tentativa. Tanto que se eu trouxer os números aqui de tentativas de invasão que a Tecnos sofre todo dia, é absurdo. Graças a Deus, a gente não sofreu nenhum incidente, mas eles tentam invadir a gente todo dia. Então, eles não avaliam apenas se a gente está com a ferramenta, mas se acontecer, qual a maturidade, em quanto tempo você volta. Então, tudo isso, né? E uma outra coisa importante que ajudou a gente em tudo isso, um dos nossos maiores, nós tivemos dois incidentes, assim, vamos falar assim, na nossa vizinhança.
né? O primeiro que foi o que startou tudo isso, um dos nossos maiores clientes a nível nacional, ele sofreu um ataque e ficou com as operações dele, ou seja, ele ficou sem conseguir operar por mais de 3 dias. Cara, quando a gente olhou aquilo e falou assim, caramba, tá do meu lado, é um cliente que eu tenho relacionamento. Aconteceu com ele, ele não é um cliente pequeno, não uma empresa pequena. Poxa, tá muito próximo, então a gente precisa se prevenir. Depois, interessante também, depois que a gente passou por toda essa jornada, um fornecedor nosso foi invadido, impactou um pouco a nossa operação. Nós não tivemos nenhum incidente, porque a gente estava assim, com a maturidade já e com a segurança, vamos dizer assim, num nível aceitável, e a gente acabou ajudando esse parceiro, como que ele ia lidar com isso. Isso tudo aconteceu por quê? Essa jornada de maturidade, essa preparação, o Léo comentou, é um trabalho muito árduo para chegar nisso. E o seguro, quando o seguro chegou e que a gente tentou e a gente não conseguiu, eles dão uma nota. É assim mesmo, cara. Você tem essa nota aqui, você não passou, cara, a seguradora não vai. Pô, mas eu vou pagar. Não, eu não quero. Você não vou te segurar. Então, passar por isso, a gente viu o quanto a gente precisava evoluir para poder conseguir chegar, e hoje a gente vai, depois aí um pouquinho mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas como a gente chegou no estágio que a gente está hoje, mas o importante, aconteceu na nossa vizinhança e ligou um alerta. Cara, pode acontecer comigo. O quanto eu estou preparado para isso? De fato, tem situações que nos ajudam a meio que despertar para a urgência que é a cibersegurança nos dias de hoje. Você falou a questão de respostas a incidente. Eu acredito que, a partir disso, o Leonardo Cordeiro tem adicionado o serviço de SOC MDR da NetCenter, que é onde é tratado os incidentes 24/7, entregando alertas confiáveis, de fato, te entregando de fato o que você precisa analisar a partir das ferramentas e dos processos que a NetCenter já tem. Cordeiro, você consegue explicar para a gente como funciona esse serviço de SOC MDR e, de fato, como a gente entrega valor ao cliente, como foi no caso da Tecnos? Sim, conforme o Leonardo falou, era um dos principais requisitos da seguradora a parte de resposta a incidente. Então, logo quando a gente entrou para fazer esse serviço, nós ajudamos a Tecnos a estruturar esse processo. Lógico, o nosso processo de resposta a incidente, que ali é mais técnico, ele é parte de um processo de gestão de incidente da organização, então a gente participou desse processo, auxiliando, fazendo esse advisory para Tecnos, e a partir do momento que esse serviço de MDR, que é um serviço de detecção e resposta a ameaças 24/7, foi implementado, a gente começou a ter visibilidade do ambiente da Tecnos. Claro, gerou muitos alertas, porque você acaba tendo visão do que você não tinha anteriormente. A partir daí, através do feedback que o próprio serviço dá a partir da tecnologia, foi feita uma série de ações de melhorias nos controles de segurança. Então, não é só um serviço de detecção, é um serviço de proteção, porque a partir dessa detecção são feitas uma série de ações de melhoria nesses controles. Então, é um serviço 24/7 que nós ajudamos o cliente a detectar e conter ameaças cibernéticas antes que se tornem ataques reais. E a partir daí, conforme o Leonardo falou, a gente até ajudou um cliente deles, um fornecedor deles, a atuar numa contenção de uma ameaça. Então, com essa visibilidade, com essa identificação de novos riscos, a maturidade da empresa com certeza aumenta bastante. Certo. E Só Freire, opa, pode falar. um ponto aqui para completar o que o Léo falou, esse trabalho nunca termina, né? Então, isso é contínuo, a gente pensa em segurança todo dia, né? Eu tenho um time aqui na Tecnos que trabalha, eu posso falar que assim, a gente pensa 24/7 em segurança na Tecnos hoje, e é um hábito, e quanto mais você estuda sobre segurança, né, você fica assim, caramba, que eu faço agora? E por mais que você esteja ali, né, numa maturidade, já tenha contratado um seguro e tal,
tudo isso, você está sempre assim, cara, eu não posso nunca baixar a minha guarda, então é importante, você passou por isso, tem esse serviço de detecção, né? O nosso SOC hoje ajuda, mas você não, como cliente, o conselho que eu dou assim, cara, não é responsabilidade só da empresa que está te ajudando nesse SOC, é sua, o negócio é seu, você tem que olhar como dono do negócio. Cara, é a minha empresa. O que que eu faço? Como que eu protejo a minha empresa? Então você pensa nisso 24%, você pensa nisso o tempo todo. É Sim, acaba, verdade. É uma só uma complemento, construção de parceria. Pode falar, Cordeiro. acaba sendo um serviço, esse do MDR, que ele acaba sendo muito preditivo, que é até o mote aí nosso webinar. Então, você acaba deixando de ter uma postura reativa e até um pouco proativa, mas, mas partindo para a camada da predição. Por quê? Através de processos, tecnologias com inteligência artificial, machine learning, que a gente consegue identificar anomalias no ambiente antes que possam afetar ou impactar a infraestrutura do cliente. Então, você está um passo à frente da, não do hacker, mas do que pode acontecer se um hacker atacar o seu ambiente. Você consegue ter sinais e, a partir desses sinais, tomar ações emergenciais antes que esses ataques aconteçam. E aí foi um desafio, o Léo já falou um pouco sobre isso, e é um trabalho que a gente faz também de governança de SI. A gente não só vende tecnologias de proteção, de detecção e respostas, e ajuda também os clientes na parte de governança de SI também. Certo. E, inclusive, falando sobre essa ajuda de governança, de framework, o Freire comentou que um dos desafios dele era a contratação do seguro e que ele não havia conseguido antes. Você consegue explicar um pouco por que isso não foi aprovado? Por que que a seguradora não aprovou esse seguro anteriormente? É, como eu comentei, né? É uma jornada. Então, eles não avaliam apenas ferramenta, eles avaliam maturidade, né? Então, assim, a gente, puxando um gancho do que o Léo estava comentando aí, a gente precisa entender uma coisa que ajuda nesse caminhar, né? Além da política, da maturidade, você precisa ter uma resposta rápida ao incidente. Então, quando o seguro chegou, tá, e se você parar, o que que você faz? Você tem que mapear tudo isso, né? Se sofreu um incidente, cara, você tem que ter um comitê. Quem é que vai, quem decide se isso, como vai ser divulgado, de que maneira? Tem várias ações que você precisa fazer e Envolver o o seguro avalia jurídico. tudo isso. Avalia tudo isso. Além do risco técnico, ele avalia todo como você está preparado, porque uma coisa que a gente fala em segurança é que não existe segurança 100%, né? A gente sabe que a gente não está imune a sofrer uma tentativa. Tanto que se eu trouxer os números aqui de tentativas de invasão que a técnica sofre todo dia, é absurdo. Graças a Deus, a gente não sofreu nenhum incidente, mas eles tentam invadir a gente todo dia. Então, eles não avaliam apenas se a gente está com a ferramenta, mas se acontecer, qual a maturidade, em quanto tempo você volta. Então, tudo isso, né? E uma outra coisa importante que ajudou a gente em tudo isso, um dos nossos maiores, nós tivemos dois incidentes, assim, vamos falar assim, na nossa vizinhança, né? O primeiro, que foi o que startou tudo isso, um dos nossos maiores clientes a nível nacional, ele sofreu um ataque e ficou com as operações dele, ou seja, ele ficou sem conseguir operar por mais de 3 dias. Cara, quando a gente olhou aquilo e falou assim, caramba, tá do meu lado, é um cliente que eu tenho relacionamento. Aconteceu com ele não é um cliente pequeno, não uma empresa pequena. Poxa, tá muito próximo, então a gente precisa se prevenir. Depois, interessante também, depois que a gente passou por toda essa jornada, um fornecedor nosso foi invadido, impactou um pouco a nossa operação. Nós não tivemos nenhum incidente, porque a gente estava assim, com a maturidade já e com a segurança, vamos dizer assim, num nível aceitável, e a gente acabou ajudando esse parceiro
como que ele ia lidar com isso. Isso tudo aconteceu por quê? Essa jornada de maturidade, essa preparação, o Léo comentou, é um trabalho muito árduo para chegar nisso. E o seguro, quando o seguro chegou e que a gente tentou e a gente não conseguiu, eles dão uma nota. É assim mesmo, cara, você tem essa nota aqui, você não passou, cara, a seguradora não vai. Pô, mas eu vou pagar. Não, eu não quero. Você não vou te segurar. Então, passar por isso, a gente viu o quanto a gente precisava evoluir para poder conseguir chegar. E hoje a gente vai, depois aí um pouquinho mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas como a gente chegou no estágio que a gente está hoje, mas o importante, aconteceu na nossa vizinhança e ligou um alerta. Cara, pode acontecer comigo. O quanto eu estou preparado para isso? De fato, tem situações que nos ajudam a meio que despertar para a urgência que é a cibersegurança nos dias de hoje. Você falou a questão de respostas a incidente. Eu acredito que, a partir disso, o Leonardo Cordeiro tem adicionado o serviço de SOC MDR da NetCenter, que é onde é tratado os incidentes 24/7, entregando alertas confiáveis, de fato, te entregando de fato o que você precisa analisar a partir das ferramentas e dos processos que a NetCenter já tem. Cordeiro, você consegue explicar para a gente como funciona esse serviço de SOC MDR e, de fato, como a gente entrega valor ao cliente, como foi no caso da Tecnos? Sim, conforme o Leonardo falou, era um dos principais requisitos da seguradora a parte de resposta a incidente. Então, logo quando a gente entrou para fazer esse serviço, nós ajudamos a Tecnos a estruturar esse processo. Lógico, o nosso processo de resposta a incidente, que ali é mais técnico, ele é parte de um processo de gestão de incidente da organização, então a gente participou desse processo, auxiliando, fazendo esse advisory para Tecnos, e a partir do momento que esse serviço de MDR, que é um serviço de detecção e resposta a ameaças 24/7, foi implementado, a gente começou a ter visibilidade do ambiente da Tecnos. Claro, gerou muitos alertas, porque você acaba tendo visão do que você não tinha anteriormente. A partir daí, através do feedback que o próprio serviço dá a partir da tecnologia, foi feita uma série de ações de melhorias nos controles de segurança. Então, não é só um serviço de detecção, é um serviço de proteção, porque a partir dessa detecção são feitas uma série de ações de melhoria nesses controles. Então, é um serviço 24/7 que nós ajudamos o cliente a detectar e conter ameaças cibernéticas antes que se tornem ataques reais. E a partir daí, conforme o Leonardo falou, a gente até ajudou um cliente deles, um fornecedor deles, a atuar numa contenção de uma ameaça. Então, com essa visibilidade, com essa identificação de novos riscos, a maturidade da empresa com certeza aumenta bastante. Certo. E, Só Freire, opa, pode falar. um ponto aqui para completar o que o Léo falou, esse trabalho nunca termina, né? Então, isso é contínuo, a gente pensa em segurança todo dia, né? Eu tenho um time aqui na Tecnos que trabalha, eu posso falar que assim, a gente pensa 24/7 em segurança na Tecnos hoje, e é um hábito, e quanto mais você estuda sobre segurança, né, você fica assim, caramba, que eu faço agora? E por mais que você esteja ali, né, numa maturidade, já tenha contratado um seguro e tal, tudo isso, você está sempre assim, cara, eu não posso nunca baixar minha guarda. Então é importante, você passou por isso, tem esse serviço de detecção, né? O nosso SOC hoje ajuda, mas você não, como cliente, o conselho que eu dou assim, cara, não é responsabilidade só da empresa que está te ajudando nesse saco. É sua. O negócio é seu. Você tem que olhar como dono do negócio. Cara, é a minha empresa. O que eu faço? Como que eu protejo a minha empresa? Então você pensa nisso 24/7, você pensa nisso o tempo todo. É Sim, acaba, verdade. É uma só um complemento. construção de parceria. Pode falar, Cordeiro. Acaba sendo um serviço, esse do MDR, que ele acaba sendo muito preditivo, que é até o mote aí nosso webinar. Então, você acaba deixando de ter uma postura reativa e até um pouco proativa, mas partindo para a camada da predição.
Por quê? Através de processos, tecnologias com inteligência artificial, machine learning, a gente consegue identificar anomalias no ambiente antes que possam afetar ou impactar a infraestrutura do cliente. Então, você está um passo à frente, da, não do hacker, mas do que pode acontecer se um hacker atacar o seu ambiente. Você consegue ter sinais e, a partir desses sinais, tomar ações emergenciais antes que esses ataques aconteçam. Certo. Realmente, como vocês vêm aqui, né, comentando, é algo bem importante você ter essa predição, porque para ser reativo você acaba tendo uma dor maior na hora de cuidar do incidente ocorrido. Além Frei, disso, só complementando uhum, novamente o que o Leonardo falou, é importantíssima a participação do cliente, porque a gente não consegue atuar sozinho. Nós identificamos os riscos, mapeamos as melhorias, mas o cliente, a sua equipe técnica, ele tem que estar junto, trabalhando a quatro mãos para poder fazer a mitigação desses riscos, porque senão você não consegue evoluir. Então, isso que o Léo falou, essa consciência que a Tecnos tem, é super importante. certo. E até entendendo um pouquinho do Freire, a gente veio falando aí desde o início sobre a jornada, a questão da demanda com a equipe interna ter que, de fato, atuar junto com a equipe terceirizada, que no caso é a NetCenter. Como é que você começou a enxergar o serviço da NetCenter em termos de deixar a sua equipe mais focada no core business da empresa? Porque a gente já consegue entregar os alertas confiáveis, os alertas que de fato vocês têm que atuar, ao invés de tratar milhões de alertas, como você falou, a Tecnos ela sofre várias tentativas de incidente, né, tentativas de ataque. Como é que você enxergou a atuação da sua equipe, mais focada no core business, em relação a anteriormente, antes da NetCenter estar atuando junto com vocês? E eu acho isso fundamental, né? Você comentou. É, eu acho isso fundamental, né? Você comentou. Toda empresa que entender que tecnologia precisa sentar à mesa para tomar decisão, essa empresa consegue alavancar seus negócios, né? Então, assim, quando você bota a força da tecnologia para ajudar você a atender seus clientes, quando você olha para a TI, para que ela possa te dar ferramentas e condições para todo o time buscar o seu melhor, você começa a ter uma TI saindo daquela reação, teve um problema, o que que eu faço agora? E começa a pensar como que você ajuda. Então você para de pensar um pouco só em tecnologia, em novas ferramentas, em tendências, e você começa a olhar inovação para o seu negócio. Então a TI hoje, a gente entende, a gente busca no grupo técnico cada vez mais ter uma TI engajadora, ou seja, uma TI que está olhando para o negócio, uma TI que está falando, cara, como que eu produzo o meu relógio com uma maior qualidade? Como que eu atendo o meu cliente? Como que eu escuto a necessidade do meu cliente? Né? Como que eu consigo continuar na vanguarda, né? Assim, falando um pouco da Tec, nós fomos a primeira empresa a ter um relógio com conectividade no Brasil, se eu não estou enganado, em 2015. Como que eu continuo, né, ali, como eu costumo brincar na equipe, na crista da onda? Como que eu continuo com isso? Como a TI ajuda isso? Então, o time precisa pensar não só ali na sustentação, o avião precisa continuar voando, mas eu tenho que pensar no negócio. Aí a TI começa a alavancar, começa a ajudar a empresa a alcançar novos voos, bater suas metas. Isso quando você tira um pouco da preocupação e foca no que precisa ser feito efetivamente, que é o que o Léo comentou, você começa a ter tempo, que você, no nosso caso, nós temos profissionais que conseguem ajudar o negócio, que pensam no negócio, que conhecem o negócio. Então, eles começam a ir além do dia a dia, além do atendimento de um chamado, né? Aí a TI começa a ajudar realmente a empresa a alcançar que nós não somos uma empresa de TI, né? A TI está ali, é uma área para ajudar a empresa a alcançar seu objetivo, que hoje é produzir e entregar hoje, como a gente já faz, né, um dos melhores relógios aí. É, é, eu sou suspeito para falar, mas com certeza o melhor relógio do Brasil. Realmente Nossa, bem.
Legal ouvir esse seu depoimento, porque a gente ouve de um cliente. E às vezes, quando a consultoria de TI expõe isso, acha que a gente está querendo fazer marketing, mas não é. Realmente, as empresas, quando elas não têm o foco em TI, elas têm outras preocupações, elas têm outras demandas para poder alavancar, talvez trazer inovação, uma forma diferente da Tecnos funcionar. Cordeiro, você quer fazer algum comentário? Não, acho que é bem por aí. O principal foi eles terem essa consciência de que eles precisariam mudar. Então, até com a vinda do Leonardo como gerente de TI, eu acho que a Tecnos conseguiu hoje estar no nível de maturidade interessante. Lógico, como o Leonardo até falou, não existe segurança 100%, e é um processo que ele não tem fim, é cíclico. Mas com a ajuda do cliente, com o nosso serviço em conjunto, a gente entende que a evolução ela é feita em médio prazo e em pouco tempo consegue mitigar os riscos. Perfeito. Bem, a gente está aqui chegando ao final desse nosso bate-papo. Eu vou só deixar aqui, pedir para vocês que estão aqui nos assistindo responderem o nosso NPS para saber se vocês ficaram com alguma outra dúvida, alguma sugestão que vocês tenham. Eu vou deixar o link aqui no chat. E antes de finalizar, eu gostaria de ouvir dos Leonardos. Qual Uhum. seria, com a experiência que vocês têm aí de mais de 30 anos em TI, qual seria a dica de vocês? No caso do Freire, você passou por toda essa reestruturação de defesa cibernética. Então, empresas que estão com a Tecno, que não são de TI, qual seria essa sua dica para poder iniciar, ter sucesso nessa jornada de reestruturação da defesa cibernética? Poxa, legal. Eu acho que o primeiro passo é avaliar a maturidade e segurança da companhia. Você precisa entender como a sua liderança, como a sua direção, o que que eles entendem de segurança, como eles veem esse tema, né? O outro ponto, você precisa identificar os seus riscos. Você precisa entender exatamente qual o risco que você corre, né? Aí entra, sim, tecnologia, entra soluções, qual solução de firewall que você usa, né? Aí entra a parte técnica. Você tem que realmente avaliar essa parte técnica. Então, você avalia a sua maturidade, você avalia essa parte técnica. No nosso caso, quando a gente avaliou a parte técnica, a gente entendeu que precisava buscar um parceiro de mercado para solucionar o que a gente achava que já era todos os riscos que a gente tinha. Quando esse parceiro chegou, que nesse caso foi a NetCenter, viu que nós tínhamos outros que nós não tínhamos nem visto no nosso trabalho inicial. Então, precisava preparar tudo isso. Segundo passo, depois disso, a gente tinha ali a grande demanda, que era contratar o nosso seguro. Como eu comentei anteriormente, a gente foi avaliado e falaram assim, cara, mesmo você com grana para pagar, eu não vou te segurar. Nós ouvimos isso. E depois que passamos toda essa jornada que nós comentamos aqui, fizemos essa avaliação novamente, conseguimos tirar a nota máxima, né, nessa avaliação e a gente escolheu qual seguradora a gente queria contratar. Então, passa pela maturidade, passa pela condição técnica e, o mais importante, a liderança, a direção da empresa, a gente falou disso aqui, tem que entender o objetivo, o que que ela quer com segurança, o, qual o impacto da segurança no negócio dela. Isso aí é um dever nosso, da galera de TI, passar isso para a nossa direção. O impacto disso no seu negócio. A partir daí, essa jornada começa, eu também comentei aqui, é uma maratona, essa maratona começa, e eu acho que ela não termina, né? Como o Léo comentou, a gente vem buscando. Ó, esses dias eu estava trocando uma ideia com o Léo, ele falou assim para mim: pô, Léo, agora estão usando inteligência artificial para invadir para fazer a invasão. Aí ele falou: pô, mas já estão usando para poder se defender. Então, tudo que surge de novo, a galera usa para o bem e usa para o mal. Então, a gente fica ali o tempo todo nessa jornada, então é uma maratona mesmo. A dica é, para ficar claro para a galera, maturidade, depois análise de risco, e a partir daí você traça o seu plano, aí você vai conseguir alcançar o seu objetivo ali, o nível de segurança que você quer ter.
Legal. Primeiro, eu fico muito feliz em ouvir que você conseguiu atingir o seu objetivo com a nossa ajuda, de selecionar até, como você falou, qual a seguradora que você iria contratar. E aproveitando essa mesma pergunta, só que agora com um viés de um consultor de TI, especializado e certificado, Cordeiro, qual seria a sua dica para empresas que estão nessa fase de reestruturação, que precisam readequar a segurança cibernética? Primeiramente, o approach baseado em risco. Então, a empresa tem que ter essa consciência. Não é só a tecnologia só não resolve. Tem que ter uma forma de falar a linguagem da diretoria, do board da empresa, para poder aprovar os projetos. Sem esse approach, fica difícil, por exemplo, um gerente de TI, um coordenador de TI, enfim, ou outra área da empresa defender e aprovar um orçamento de segurança, porque a gente sabe que segurança é o céu limite, as soluções são caras e justificar isso é complicado. Segundo, a parte de higiene cibernética básica. Com uma análise de gaps, a empresa consegue fazer o básico para ficar protegido contra os principais ataques cibernéticos. E o terceiro é construir um roadmap. Tendo um approach baseado em risco, tendo essa análise de gap realizada, você consegue construir um roadmap de segurança e executar ele para mitigar os seus riscos. Perfeito. Bem, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Eu tenho certeza que ele foi esclarecedor em vários pontos, mas tem o nosso NPS, peço para vocês preencherem, para a gente poder entender se ficou claro a nossa ideia, o nosso bate-papo, se vocês têm alguma sugestão, dúvida. Agradeço imensamente a disponibilidade dos Leonardos de estarem aqui hoje, numa quinta-noite, conversando, trazendo esse ponto de vista do lado do cliente, do lado de uma consultoria especializada. Obrigada, pessoal. Vejo vocês aí no próximo evento. Obrigada, Leonardo. Leonardos. Até a próxima. Valeu, Érica. Excelente. Obrigado aí, Leonardo, pela Valeu, participação. galera. Um abraço. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.